eu começar a viajar, eu sempre coloquei muitas dificuldades para fazer. Apesar de ter muita vontade, apesar de sonhar com aquilo, eu achava que eu não era capaz de fazer. O Rômulo Provetti é um administrador de empresas, mineiro de Governador Valadares, que gosta de muita coisa que todo mineiro, todo brasileiro gosta, né? De tomar uma cervejinha de vez em quando, mas principalmente de motocicletas. E eu, há algum tempo atrás, comecei a fazer algumas viagens, né? E acabei saindo do Brasil uma vez e não parei mais. Isso resultou, inclusive, em publicação de 2 livros, né, sobre viagens de moto. Então, o Rômulo é esse, sou eu. Eu tinha uma bicicleta, né, eu trabalhava e ia trabalhar de bicicleta. E aí me roubaram a bicicleta. E eu peguei a do meu pai emprestado. Enquanto isso, eu comecei a procurar, eu quero comprar uma moto. Eu nunca tinha andado de moto, fui lá, achei uma, né, que estava dentro do orçamento, comprei a moto e depois que já tinha fechado o negócio, eu perguntei para o vendedor, como é que faz para andar? E ele me explicou na hora, né, isso aqui é a embreagem, isso aqui é freio, isso aqui é a marcha. Eu peguei a moto e saí, né, e depois nunca mais parei de andar de moto. A vida inteira tive moto para fazer tudo que eu preciso, né, para trabalhar, para ir passear, para namorar, qualquer coisa, sempre foi de moto. Comecei a fazer viagens efetivamente depois que eu já pilotava motocicletas há muito tempo, né? Até então eu andava dentro da cidade. E a primeira viagem que eu fiz longa para fora do Brasil, eu fui até o deserto do Atacama, saindo de Belo Horizonte. Uns amigos me convidaram para a gente ir assistir umas etapas do Rally Dakar, né, que ocorreria na Argentina e no Chile. E eu topei, nós ficamos 8 meses planejando a viagem e na véspera eles desistiram. E eu não desisti e fiz a viagem sozinho, né? Foram 24 dias, 10.500 quilômetros percorridos, né? E foi uma viagem que mudou a minha vida, né? Então, se for para eleger uma preferida, é a primeira porque ela efetivamente mudou a minha vida. Depois disso, eu viajei pela Europa, né, visitei 7 países da Europa, eu comprei uma motocicleta lá na Europa, comprei uma moto antiga, baratinha, viajei, depois vendi a moto, depois eu voltei com meu filho na garupa, viajamos alguns países da Europa, depois eu voltei aqui para a América do Sul, né, e fiz uma viagem aqui para o norte do Brasil, saí de Belo Horizonte, fui até o Acre, Peru, subi a Cordilheira dos Andes, visitei Machu Picchu, o Lago Titicaca, depois fui para Bolívia, visitei um lugar que é maravilhoso, chama Salar de Uyuni, que parece que a gente está no céu, né, porque é um deserto de sal. Quando eu fui, ele estava completamente coberto de água e formava um espelho, refletia tudo e dava uma sensação de que você estava efetivamente andando nas nuvens. De lá eu voltei para o deserto do Atacama, né? Passei pelo Atacama uma segunda vez, atravessei o norte da Argentina, atravessei o Paraguai e voltei ao Brasil pelo Paraná. Qualquer moto, ela precisa estar preparada para viajar, né? Primeiro, ela precisa estar com a manutenção em dia, né? E alguns dos equipamentos e algumas das peças, elas têm que estar novas, dependendo da distância que você vai percorrer. Por exemplo, freios e pneus, né?
você deve fazer dependendo da distância que você vai percorrer, você deve estar com eles prontos para durarem a viagem inteira. Porque dependendo da moto, você não encontra um pneu para substituir, ou até a pastilha de freio e outras peças, né? E a preparação para a viagem, ela tem que ser muito detalhada. Eu gosto de fazer uma preparação detalhada, né? Até pela minha formação como administrador, eu gosto e trabalho com planejamento estratégico. Então, eu planejo muito, né? Porque o planejamento primeiro te ajuda a economizar durante a viagem, né? Quanto mais você pensa naquilo que vai ocorrer durante a viagem, o que pode acontecer, né? Você desenha cenários que podem, de situações que podem ocorrer, isso vai te ajudar a economizar, vai te ajudar a evitar problemas, né? Vai te ajudar a se preparar melhor para o que pode encontrar, né? E te ajuda a fazer a viagem com muito mais tranquilidade, né? Não só para você, como sua família que está esperando em casa, está às vezes te acompanhando, né? Porque sabe que foi muito bem preparado. Os desafios, o planejamento te ajuda até a pensar nesses possíveis desafios e se preparar para eles. O mais comum é estradas muito ruins, né, que vão te atrasar, por exemplo. Então, quando você sabe que uma estrada, você mapeia e estuda uma estrada com antecedência, você sabe que ela é ruim, você já planeja, por exemplo, a distância que você vai percorrer de acordo com o tempo que você provavelmente vai gastar para percorrer aquela estrada ruim. Ao passo que, quando você encontra uma estrada muito boa, a viagem pode render mais, né? E aí você pode fazer um percurso maior, né? E chegar um pouco mais longe. E outras situações, já passei várias, né? Companheiro de viagem se acidentar, né? Perder, né? Dependendo da situação, eu levo um GPS, mas às vezes eu viajo sem GPS, com o roteiro totalmente na cabeça. Mas já me perdi, né? Já errei caminho, já tive que viajar à noite, eu não gosto de viajar à noite. Já cheguei a alguns lugares, por exemplo, que eu não encontrei hotel, apesar de ter mapeado e estudado bastante, nem sempre tudo aquilo que você planeja ocorre. Então eu já tive que dormir numa praça uma vez, lá no Chile. Dormir não, né? Esperar o dia amanhecer numa praça lá em Vinha del Mar, no Chile. Um lugar muito bonito, né? Mas que ficou cansativo e acabou dificultando bastante a viagem, né? E outros fatores, como, por exemplo, uma cobra que subiu entrou dentro da carenagem da moto do meu sobrinho, que a gente estava lá nos Estados Unidos viajando, né? E depois ela acabou, meu sobrinho não queria pilotar a moto, eu falei, não, deixa comigo, eu montei na moto, na hora que nós pegamos a estrada, a cobra saiu da carenagem, veio na minha direção, abriu a boca assim, pulou para a estrada. E outras situações, né? Eu já tive essa última viagem que eu fiz agora para o Himalaia, eu tive um pneu furado no meio do nada, mas eu estava levando câmera sobressalente, equipamento, aí eu mesmo fiz a troca da câmera, mas foi um sufoco danado porque é um tempo que se perde na estrada, que poderia estar conhecendo e vendo outros lugares, outras atrações, né? Bom, os livros, né, como eu falei, eu tenho 2 livros publicados. Um chama A Caminho do Céu, que conta essa viagem que eu fiz aqui pela América do Sul, pelo altiplano andino, né? Então, eu e um amigo percorremos durante 15 dias a Cordilheira dos Andes, de motocicleta, e foi uma viagem maravilhosa, né, cheia de desafios, muitos desafios,
mas também passamos por cada lugar maravilhoso, né? Principalmente, o objetivo principal da viagem era chegar ao Salar de Uyuni, né? Que é um depósito natural de sal, que fica a 3.600 metros de altitude, que ele é rodeado por montanhas e a temperatura lá é baixa em determinadas épocas do ano. E nós fomos numa época, até por escolha, que chove nas montanhas ao redor e junto com a água do degelo, essa água escorre das montanhas e preenche ou cobre a superfície de sal, que é completamente lisa. São 13 mil quilômetros quadrados completamente planos, branco, de sal, com uma camada fina de 5, 10 centímetros em média de água, que reflete o céu como se fosse um espelho, né? E a gente anda ali por cima dessa superfície e a sensação é de que você está andando nas nuvens, porque você olha para o chão e vê nuvens mesmo. É uma sensação indescritível, né? Esse foi o meu primeiro livro. O segundo é A Caminho do Atacama, que conta a primeira viagem, né? Foi numa ordem inversa, né? A primeira viagem que eu fiz para o deserto do Atacama, né? É a viagem que eu fiz sozinho e que foi fantástica também, né? Eu venci muitas barreiras, né, durante essa viagem, principalmente as barreiras que eu tinha na minha mente, né? Então foi uma viagem fantástica. Eu tenho o tempo todo durante uma viagem. Eu considero que a gente não pode perder o medo, porque o medo é aquilo que segura o nosso ímpeto. Se a gente perder o medo, a gente acidenta, né? Então, o medo é uma forma de nos garantir, inclusive, a sobrevivência. É assim que o ser humano sobreviveu. Assim, na medida que ele teve medo, ele conseguiu sobreviver por causa disso, lá na pré-história. O que tem que fazer é enfrentar esse medo, nunca perdê-lo, né? O medo normalmente ocorre porque são situações que a gente não conhece. E uma forma de você enfrentá-lo é estudar bastante todos os aspectos que podem ocorrer, tudo aquilo que pode ocorrer durante a viagem, né? Para que ou você faça melhor ou se prepare para aquilo que pode surgir durante o caminho. A família ela tem que apoiar, né? Se a família não apoiar, às vezes a gente não consegue realizar os sonhos que a gente tem, né? Então a minha família apoia. Às vezes a gente tem que, não só mas eles também, tem que abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir realizar isso. O que eu faço é fazer, durante o planejamento da viagem, considerar também a participação deles, de alguma forma, né? Seja eu viajando e encontrando com eles em algum destino, né? Ou em algum lugar do percurso, né? Dependendo da situação. Então eu saio daqui de Belo Horizonte de moto, por exemplo, vou até um determinado lugar e encontro com eles que foram de avião, por exemplo. Ou eles me acompanham com o carro por um período, né? Passamos alguns dias juntos e depois eu prossigo minha viagem, na maior parte das vezes sozinho, né? Mas já tive, por exemplo, o meu filho mais velho, ele me acompanhou em algumas viagens, inclusive para fora do Brasil. A questão da língua é a seguinte: eu arranho um pouco o espanhol e arranho um pouco do inglês. Eu não sou fluente em nenhuma das línguas, nem no português eu sou fluente, né? Gostaria de saber um pouco mais. Eu sempre tive dificuldade com línguas e a partir do momento que eu comecei a viajar, primeiro que isso me obrigou, inclusive, a estudar um pouco mais,
né? Então eu entrei, saí de cursos de idiomas, né? Estudava um tempo, aí por qualquer motivo eu parava de estudar e passava um tempo, acabava perdendo aquilo que eu aprendi, e na hora que eu voltava estava pior do que quando eu entrei da vez anterior. E quando você viaja, você acaba sendo forçado a praticar. E quando você pratica, você aprende com mais facilidade. Então, o idioma facilita e facilita muito, né? O inglês, eu diria que é o principal, né? Mas eu já cheguei em lugares, né, que eu não sabia falar nada da língua. Agora, recente, lá na Índia, por exemplo, em alguns lugares você encontra pessoas que falam inglês, um inglês muito complicado até para você entender, mesmo para quem fala inglês é complicado. Mas cheguei em lugares que não tinha ninguém que falava inglês, só falava ou um dialeto local ou o hindi, que é a língua mais falada lá no país. A língua universal, mais do que o inglês, é a língua dos sinais. Então, por exemplo, eu cheguei num lugar, perguntar onde tinha um hotel por perto, ninguém falava inglês, ninguém entendia nem que eu falasse hotel, guest house ou qualquer outra palavra que poderia identificar um lugar para dormir. Eu acabei desenhando numa folha de papel uma casinha com uma cama, né, para tentar fazer com que a pessoa entendesse e me orientasse onde eu poderia seguir. Você pode passar até um aperto, uma dificuldade aqui, mas no final a gente acaba rindo disso tudo e achando muito legal. Tem muita gente que fala, eu não tenho tempo. Eu falava assim também, eu não tenho tempo para fazer isso, não vou conseguir. Poxa vida, a legislação nos dá 30 dias de férias por ano, né? Minhas viagens são todas feitas durante minhas férias, né? Então, algumas viagens mais longas, eu tiro 30 dias, emendo com algum feriado ou um fim de semana e acabo alongando um pouco mais. Outras viagens mais curtas, eu acabo dividindo as férias, né? Tiro 2 férias, por exemplo, de 15 dias, né? Mas isso a própria legislação não dá esse direito, é uma garantia que todos nós temos. Então, minhas viagens são todas feitas durante minhas férias. E é suficiente, é claro, para fazer a maioria daquilo que eu quero fazer. Tem uma coisa que muita gente coloca como barreira, eu mesmo sempre coloquei, que é a questão do custo de uma viagem. Viajar de moto é muito barato. Primeiro que, se você fizer um bom planejamento, né, você vai saber onde melhor hospedar de acordo com o seu bolso, né, o que conhecer, né, e a motocicleta é um veículo econômico. Então você consegue ir longe, né, gastando pouco combustível. Você pega a sua moto, que é econômica, coloca uma barraca, né, em cima da moto e faz sua viagem econômica, conhece lugares maravilhosos, por um custo baixíssimo. Eu gosto de falar que a viagem de moto é a viagem mais democrática que existe, porque qualquer um pode fazer. Basta ter uma motocicleta. Não importa o tamanho, a cilindrada, o preço, a marca, né? O importante é que ela te leve aonde você quer ir. Algumas pessoas, né, sonham em viajar. Viajar é fantástico, né? Conhecer lugares, conhecer pessoas, isso é fantástico. Mas não gosta de motocicleta, não sabe pilotar. Não tem problema. Viaja de bicicleta. Eu encontro muitas pessoas aí durante as minhas viagens viajando há 1, 2 anos de bicicleta pelo mundo. Não tem 1, 2 anos. Tem gente que tira férias, tira 20, 30 dias de férias, né? Pega a bicicleta e vai viajar durante esses 20 dias. Não quer de bicicleta? Vai de carro, vai de ônibus, vai de avião, não importa. O importante é você realizar o seu sonho. Viajar é muito bom. Viajar é conhecer o mundo, independente
do lugar que você vai, mesmo que seja aqui perto. Você está conhecendo, você está aprendendo, né? E está realizando seus sonhos. Olha, depois dessa, deu vontade de arrumar as malas e sair para conhecer o mundo. E conversar com Rômulo Provetti só me fez ter a certeza de que não há limites para viajar, ainda mais quando o assunto é viver experiências inesquecíveis. Eu acredito que vale a pena pararmos e priorizarmos os nossos sonhos. Pense nisso, planeje e vai viajar. E se você, assim como eu, gostou dessa entrevista, então não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar essa história. Ah, e não se esqueça, se inscreva no meu canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas. O próximo pode ser você. Um grande abraço e até a próxima!